Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o quarto dia da minha participação no EAD no Face. Hoje eu vou falar do que eu chamo de segundo princípio da boa apresentação, das boas práticas, né, no uso do PowerPoint como ferramenta educacional, que é o timing. Bom, vamos fazer uma comparação rápida com uma aula tradicional. Aula tradicional que não use as TIC, as tecnologias da informação e comunicação, é uma aula tradicional de lousa e giz. Muito bom. Então, como é que você faz uma aula com boa prática de lousa e giz? Você enche a lousa com a matéria toda, fala para os alunos copiarem, e aí você começa a discutir o teu assunto, digamos, com um padrão da esquerda para a direita, de cima para baixo? Obviamente que não. Isso não é uma boa prática. Você coloca o título, depois você coloca uma linha, coloca um parágrafo, discute com os seus alunos. Faz lá um desenho, discute com os seus alunos. Ou seja, você tem uma interatividade. Escreve, discute, escreve, fala e etc. PowerPoint é a mesma coisa. Né? Você não deve começar com um slide, um monte de texto, um monte de imagem, tudo ao mesmo tempo, quando você está falando só da primeira linha. Então você tem que começar linha por linha, parágrafo por parágrafo, imagem por imagem, tá? E aí ficar discutindo com a tua plateia, com o teu público, seja ele aluno ou um espectador de palestra, se você for um palestrante, etc. Então eu coloquei aqui dois botões, esse aqui de cima, que é o que você não deve fazer, e esse aqui de baixo, que é o que você deve fazer, tá? Eu vou começar com o que você não deve fazer. Bom, eu comecei a minha aula, a minha apresentação, a minha palestra desse jeito. Comecei lá, coloquei tudo de uma vez. Título, um monte de texto, coloquei duas imagens, tudo ao mesmo tempo. Quando eu começar a falar, eu vou começar pelo título e pela primeira linha. Só que vai ter gente que vai estar aqui, tem gente que vai estar no meio do texto, tem gente que vai estar no final do texto, tem gente que vai estar olhando para mim, tem gente que vai ficar olhando para essa primeira imagem e tem gente que vai estar olhando para essa segunda imagem. Ou seja, é a mesma coisa que você encher a lousa e começar da esquerda para a direita, de cima para baixo, a falar da sua aula, a falar da sua palestra, a desenvolver a tua aula, a desenvolver a tua palestra. Ou seja, não é uma boa prática. De novo, como eu falei ontem, não é que está errado. Errado, a rigor, não está, mas não é uma boa prática. Se você tem interatividade no PowerPoint, se você pode começar com a primeira linha, depois colocar a segunda, depois colocar a terceira, então, para que colocar tudo ao mesmo tempo? Você está, na verdade, subutilizando o PowerPoint. Como assim subutilizando? Você poderia colocar, por exemplo, um visualizador de imagem. Para que usar o PowerPoint se você não vai usar as ferramentas que ele tem, né, que o tornam uma tecnologia da informação e da comunicação, que é essa coisa de aparecer linha por linha, imagem por imagem, ter primeiro texto, primeiro uma linha, depois segunda linha, depois uma imagem, depois outra imagem. Quer dizer, se você não vai usar dessa forma, essa ferramenta, por que você não usa um visualizador de imagem? Quer ver? Eu fiz até para fazer uma comparação. Eu dei um cliquezinho aqui, criei um botão, apareceu um botão, e esse botão vai me linkar para um diretório do meu computador, que é a minha pasta EAD no Face, dia 4, que é a minha apresentação agora, hoje. Coloquei 4 imagens aqui só para brincar, tá? Então aqui, ó, tudo JPEG, JPG, né? Esse aqui é PNG, que são arquivos de imagem. Então, a hora que eu der um clique duplo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir algo que leia essa extensão, que é o JPG ou o PNG, que são imagens. Ou seja, ele vai abrir um visualizador de imagem. Então aqui eu estou aberto com o meu visualizador de imagem, tá? Aí, o que eu vou fazer? Por exemplo, tem essa imagem aqui, e eu vou tentar aumentar essa imagem aqui para ficar com uma coisa mais parecida com o PowerPoint. Quer ver? Vou tentar clicar aqui, a coisa não é tão imediata quando você faz uma captura de tela. Muito bom. Consegui abrir o visualizador de imagem aqui. Então olha aqui, ó. Tá? Abriu de maneira meio louca, né? Meio maluco aí, mas abriu. Então vamos lá. Segundo slide, terceiro slide, quarto slide, aqui, ó, tá vendo? Eu estou passando as imagens uma depois da outra, tá? E o que eu fiz? Na verdade, eu fiz um screenshot dos meus slides no modo de edição. Como eu fiz do modo de edição do PowerPoint, apareceu esse sublinhado vermelho aqui, ó, porque eu coloquei letras, palavras assim de maneira aleatória, claro, né, para não ter um texto pré-definido. E como eu estou com o meu configurador de texto, né, o meu corretor de texto configurado,
ele está acusando o erro aqui. Mas aqui é simplesmente como uma maneira informal de fazer a coisa. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Se você não vai usar a interatividade do PowerPoint, não vai usar um texto depois do outro, você simplesmente vai passar um monte de imagens, use isso. Aqui, ó. Você faz, pode ser no Word, em qualquer outro software, você faz um texto, coloca as imagens que você quer, transforma tudo em imagem, e aí você abre um visualizador de imagem. Para que você vai usar o PowerPoint se você não vai usar as ferramentas que ele tem que o tornam diferente de um visualizador de imagem? É isso que eu quero dizer. Tá? Então, na verdade, você está usando, então vamos sair do visualizador aqui, você está usando o PowerPoint, daí eu usar o termo subutilizado, você está usando o PowerPoint como se ele fosse um visualizador de imagem. Tá? Você está usando o PowerPoint como se ele fosse um visualizador de imagem. Então, para que usar o PowerPoint, usar esse software, o PowerPoint, se você está simplesmente visualizando imagens? Use um visualizador de imagem. Tá? Vou só colocar uma perguntinha rápida que alguém me fez numa palestra que eu dei há um tempo atrás. Mas você está falando isso? Mas veja, livro é desse jeito. Livro tem texto, imagem, tudo ao mesmo tempo. Então, por que está errado? Bom, qual foi a minha resposta? Bom, primeiro, não é que está errado. Segundo, livro é um tipo de mídia. A apresentação de PowerPoint é outro tipo de mídia. São mídias diferentes. Quer dizer, o livro é escrito, tem imagens, etc. Quando tem imagens, etc. Ele é pensado, ele é feito, ele é escrito para o leitor. Então, quando você escreve um livro, quando você coloca textos e imagens, etc., você está imaginando alguém que individualmente está lendo aquele livro. Então, aí você tem um tipo de abordagem. Quando você tem uma apresentação, quando você prepara uma apresentação, você está imaginando o teu público. Mas o teu público agora não é um leitor, não é uma pessoa individual que está lendo alguma coisa. Normalmente é um grupo de pessoas que vai olhar para o slide e para você. Então, obviamente que você vai escrever de uma maneira diferente. Que você vai colocar slides, você vai ter uma abordagem nos slides diferente daquela que você tem em um livro, é óbvio. Né? Quer dizer, uma mídia é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então não existe certo e errado, existem mídias diferentes. Então veja, para quem quiser usar desse jeito, como se fosse uma página, entre aspas, né? Como se fosse a página de um livro com textos e imagens, pode continuar a usar, não há problema. Só que você não precisa, repito, usar o PowerPoint. Use um simples visualizador de imagem. É mais fácil, mais rápido, etc. Tá? Então qual seria a boa... Coloquei um botãozinho aqui para voltar. Qual seria a boa prática de utilização do PowerPoint nesse sentido? E aí vem a coisa do que você deve fazer. Veja, a mesma coisa. Eu vou fazer o mesmo slide anterior, só que agora desse jeito. Ó, coloco o título, falo com o meu público. Coloco a primeira frase, falo com o meu público. Coloco a segunda frase, falo com o meu público. Terceira, quarta. Aí eu quero colocar uma imagem. Então eu realço aquela frase. Tá? Eu quero associar com uma imagem. Aí eu clico, aparece a imagem associada a essa linha. E aí eu vou de novo, texto e discuto. Vou colocando cada linha e vou discutindo. Outra linha, outro texto. Então aqui eu tenho a possibilidade, por exemplo, até de chegar no rigor, e aí já vai para a coisa do design, né, e não do timing, de colocar, por exemplo, linha e imagem com cores semelhantes. Aqui é amarelo, aqui está amarelado, vermelho, aqui está meio rosa, meio avermelhado, etc. Tá? Pode chegar até nesse rigor. Isso influencia no aprendizado? Também, claro. Você associa cores iguais com situações parecidas, etc. Associa a imagem com o texto, a cor com o texto, etc. Tá? Então veja, essa coisa do timing, aqui, por exemplo, no PowerPoint, eu posso ir, eu posso voltar. Olha aqui, eu tenho essa possibilidade. Tá? Então, eu faço eu tenho um timing, né? Eu tenho um tempo de apresentação muito diferente daquela de colocar tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu recomendo assim, se você quer colocar tudo ao mesmo tempo, coloque, etc. Mas não precisa usar o PowerPoint para isso. Tá? Você pode usar ferramentas muito mais simples, inclusive, para fazer isso. Tá? Então eu recomendo essa coisa do timing, eu acho hiper importante, mesmo porque quem coloca texto, imagem, tudo ao mesmo tempo, né, se fizer isso, normalmente faz para um público mais maduro, para um público que está interessado a princípio no teu assunto. Porque se você tem um público que não está interessado a princípio no teu assunto, por exemplo, vamos colocar alunos numa escola de educação básica. Você vai dar uma aula de matemática, química, física, sei lá. Né?
O aluno, a princípio, não está interessado com aquilo. Então você quer engajar o aluno de alguma forma. Não é? E você coloca texto e imagem tudo ao mesmo tempo, quer dizer, já é uma forma de não engajar. É nesse sentido que eu estou falando. Então se você colocar texto, uma frase por vez, se você colocar uma imagem por vez, se você colocar a coisa de uma maneira que você vá falando e vá discutindo ao mesmo tempo, é bem diferente. Aí você começa a engajar um público que a princípio não é um público que está lá para te ver, não é um público que está lá porque gosta daquilo que você vai falar e etc. Né? Bom, então, em relação a timing, são essas as coisas que eu tenho para falar. E amanhã a gente faz aí no quinto dia a gente vai falar, né, a gente vai discutir um pouquinho a respeito de mais um princípio, na verdade que eu chamo, né? Mais um princípio da boa apresentação do PowerPoint, que eu chamo de interatividade, que aliás eu já usei aqui, mas vou focar especificamente nela, tá bom? Então, um abraço a todos, obrigado por ter assistido e até amanhã. Tchau, tchau.